Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos, querides e queridas alunas, alunas e alunos do curso Enem Gratuito. Como é que vocês estão? Espero que você esteja bem, espero que tudo esteja transcorrendo da melhor forma possível e que seus estudos estejam andando. Hoje a gente vai falar então de Guerra Fria, geopolítica da Guerra Fria. Para falar de geopolítica, a gente vai falar de ordem mundial. Tem uma aula sobre ordens mundiais, vale a pena assistir. Olha lá. Então o que é uma ordem mundial? Uma ordem mundial é um contexto histórico, é o equilíbrio de forças em um determinado momento da história do mundo, tá? E nós estamos falando especificamente do equilíbrio de forças num período que vai de 45 até 1991, que é quando acaba a Segunda Guerra Mundial e inicia então a chamada Guerra Fria, até o momento em que a Guerra Fria acaba com, e eu vou dar um spoilerzinho rapidinho aqui, fim da União Soviética. Eu apaguei com as costas, eu vou ter que fazer de novo. Bom, vamos seguindo aqui. Então, em 1945, a gente tem, então, a ocupação de Berlim pelos soviéticos, finalizando o fronte europeu da guerra. Então, os soviéticos libertam Berlim do nazismo, certo? Ao mesmo tempo que os Estados Unidos na frente asiática tá jogando as duas bombas sobre Hiroshima e Nagasaki, decretando então a partir desses dois eventos o fim da Segunda Guerra Mundial. Até o fim da Segunda Guerra Mundial, você não tinha o antagonismo direto entre capitalistas e socialistas, portanto entre União Soviética e Estados Unidos, até porque os Estados Unidos vinham num crescente, né, assumindo um caráter hegemônico ao longo do período histórico, né, ao longo então a partir da Primeira Guerra Mundial, mas ainda não 100% protagonista. Quando acaba a Segunda Guerra Mundial, esses dois players são os caras que sobraram. Por quê? Europa destruída, então a gente passa a ter um declínio econômico europeu, e o fim da hegemonia europeia como sendo o polo de poder no mundo, aquele que influenciava todo mundo. Por questões claramente relacionadas à destruição da Europa, então as grandes capitais europeias estão dizimadas, destruídas, ao fim da infraestrutura produtiva, então as indústrias europeias, as que não foram transformadas em indústrias bélicas, foram destruídas, tá? Há uma perda da PE, a população economicamente ativa europeia declinou muito por causa das mortes durante a Segunda Guerra Mundial, e por uma questão econômica, tanto é que a Europa vai abrir mão das suas colônias ultramarinas, então abre mão das colônias na África, na Ásia, principalmente na África, porque vai focar no seu processo de construção. Isso vai fazer com que então os dois países que saíram vitoriosos assumam um caráter hegemônico. Só que a hegemonia entre dois se chama bipolarização. Então eu passo a ter uma oposição entre Estados Unidos e União Soviética, que tinham, né, questões que eram inconsolidáveis. Por quê? Os Estados Unidos eram o ápice do capitalismo e a União Soviética o ápice do socialismo, né? Então aquele movimento, né, de socialismo, o grande movimento de socialismo no mundo. O que fez com que esses países, então, alcançassem essa hegemonia e tivessem todo esse poderio a ponto de polarizarem o mundo, de dividirem uma polarização, aqui chamada de bipolarização. A União Soviética tinha uma forte infraestrutura, essa infraestrutura toda bancada pelo Estado soviético. A União Soviética havia, então, aglutinado vários países do leste, então ela passa a expandir para o leste europeu, dominando várias outras regiões, aglutinando essas várias outras regiões, o que fortaleceu muito o bloco soviético. A centralização do poder, então o poder centralizado no Kremlin, né, então centralizado em Moscou, fazendo com que então o Estado tivesse controle sobre tudo o que acontecia naquela parte territorial que era a União Soviética. E a planificação econômica, então o controle do Estado sobre todos os elementos econômicos, a concentração dos bens produtivos, fazendo com que o Estado tivesse total controle sobre a economia. Já os Estados Unidos, ele vem liderando os indicadores econômicos, então era um líder capitalista, com os maiores índices de crescimento econômico entre as décadas de 30 e a década de 60. Então nós estamos falando do período pós-Primeira Guerra Mundial, certo? Que vai fazer então com que você tenha um crescimento econômico nos Estados Unidos, despontando a partir do fortalecimento industrial, aqui já pós-crise de 29, então ele se fortaleceu industrialmente na Primeira Guerra, fazendo a substituição de importação, teve o colapso econômico em 29, mas veio crescendo economicamente a partir do modelo fordista, veio crescendo de maneira intensa até a década de 60, então os maiores índices de crescimento econômico do mundo. E
obviamente, a expansão do American Way of Life. Com o fortalecimento industrial, os Estados Unidos precisam fazer as suas indústrias venderem para o mundo todo. Então ele vende também não só os seus produtos industriais, mas a ideia de um estilo de vida dos vitoriosos, o chamado American Way of Life, que é nada mais, nada menos do que um modelo de consumo onde tudo é over. O consumo é over. Isso a partir também do soft power da indústria cultural, certo? Bom, e a partir dali eu passo a ter uma oposição entre esses dois países a partir de 45, desses dois grupos, o capitalismo e o socialismo, expresso por esses dois países, que começam então a se enfrentar, mas não diretamente, por isso então a Guerra Fria. Eles não chegam, né, a ir para o embate, embora eles tenham participado de conflitos que não necessariamente envolviam os dois, mas envolviam o ideário capitalista e o ideário socialista. Vi de guerras das Coreias, vi de guerra do Vietnã, vi de guerra do Afeganistão, ou até mesmo as intervenções nos países vizinhos, como por exemplo as ditaduras na América do Sul, patrocinadas pelos Estados Unidos, certo? Bom, então, como que essa bipolaridade, essa influência ela se estabelece? Por parte dos Estados Unidos, em 1947, vai ser estabelecido então tanto o Plano Marshall quanto a doutrina Truman. A doutrina Truman, a gente vai falar dela primeiro, ela era na verdade uma doutrina que visava impedir o avanço do comunismo. Lembra que eu falei da intervenção militar, os golpes de Estado patrocinados pelos Estados Unidos na América do Sul? Estão associados à doutrina Truman. Então, você não está comigo, você está contra mim. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer com que haja uma agitação social, política no seu país, certo? E a gente vai fazer com que o seu país não tenha nenhum tipo de inclinação socialista. Então, patrocina ditaduras militares. Ou, por exemplo, financia a economia desses países para gerar um processo de aproximação. Eles vão fazer isso através do Plano Marshall, que vai atuar principalmente na Europa, certo? Aonde eles vão financiar a reconstrução dos países europeus que tinham sido dizimados pela guerra. Tem um jeito mais simples de você fazer alguém ficar do seu lado? Não, dá dinheiro para ele, certo? E é isso que o Plano Marshall fazia. É importante saber que para toda ação americana havia uma contra-ação soviética, e para cada ação soviética havia uma contra-ação, contra-ação não sei se existe, mas uma oposição, uma ação oposta por parte dos americanos, certo? Bom, esse período, então, ele vai ser marcado por uma corrida armamentista, o fortalecimento da indústria bélica desses países, para que eles se posicionem, inclusive, no sentido de, olha, não intervenha no que é meu ou nas minhas áreas de influência, porque eu tenho potencial militar para te enfrentar, certo? E isso passa, por exemplo, pela ameaça nuclear, aquela ideia de destruição mútua. Ou seja, um ataque nuclear estadunidense a algum alvo soviético geraria uma resposta soviética também nuclear, que levaria a uma hecatombe nuclear e a destruição dos dois países, certo? Por isso, destruição mútua. E a corrida espacial, que era também uma corrida armamentista, uma vez que havia intenção, por exemplo, de criar escudos antimísseis, certo? Utilizar os satélites, por exemplo, para mapeamento e por aí vai. Tá? Então, esses aqui são alguns elementos, né, da corrida armamentista e tecnológica. Há também um aspecto militar mais extremo, além da questão do armamento, que é a questão da criação de exércitos de coalizão ou de associações entre os países, para que eles possam garantir ali a manutenção do seu modelo político sem a intervenção do opositor. Então, em 1949, os Estados Unidos, junto com a Inglaterra, com a França, criam a OTAN. É importante que a gente faça aqui um destaquezinho para a OTAN. Por quê? Porque recentemente nós tivemos a questão do conflito Rússia-Ucrânia, que nós já falamos sobre isso também em um vídeo. É importante lembrar que o conflito Rússia-Ucrânia, embora não esteja no espectro da Guerra Fria, porque a Guerra Fria já acabou, ele traz características da Guerra Fria, uma vez que a OTAN vai estar envolvida, já que a Ucrânia se aproximou da OTAN e a Rússia, para evitar a instalação de bases da OTAN na Ucrânia, portanto próximo do seu território, vai então atacar a Ucrânia. Por que a OTAN
está associada à questão da Guerra Fria. Porque os países que criaram a OTAN criaram como um exército de coalizão no sentido de gerar proteção para todos os países capitalistas que fossem membros. Significa que um país que for atacado e que fizer parte da OTAN vai ter o apoio dos países membros da OTAN, tanto apoio em relação a armamentos quanto em tropas, para que ele possa responder a essa ofensiva, né, a esse ataque que ele sofreu. Os soviéticos, então, vão criar, em 55, o oposto da OTAN, que é o Pacto de Varsóvia, que visava proteger os países da União Soviética. Bom, em 62 a gente tem a crise dos mísseis, aqui eu elenquei alguns fatos interessantes, que é a instalação de mísseis soviéticos em Cuba, certo? Próximo dos Estados Unidos, como uma resposta ao fortalecimento da OTAN. Aí a gente vai se encaminhando para o fim desse período da Guerra Fria, da geopolítica da Guerra Fria, quando então, a partir do colapso econômico da União Soviética, o enfraquecimento do poder central, vão levar então a um processo de criação, por exemplo, da Comunidade dos Estados Independentes, que vão pressionar pela saída dos seus países membros da União Soviética, enfraquecendo a União Soviética. Então, em 85, Gorbachev, até então líder da União Soviética, inicia uma série de reformas para tentar modernizar a União Soviética. Essas reformas vão ser muito bem expressas a partir dessas duas aqui, ó, a Glasnost e a Perestroika. A Glasnost, uma reforma de caráter político, então acabando com a unipartidarização, com a centralização do poder nas mãos do Partido Comunista Soviético. E a Perestroika, uma reforma econômica que visava acabar com a planificação econômica. Isso fragiliza o poder soviético central e vai fazendo com que então a União Soviética comece a se enfraquecer e perder a capacidade de influenciar também no seu entorno. Até que em 1989 o Muro de Berlim cai, aquela divisão clara que você tinha em relação à Alemanha vai então finalizar. A Alemanha deixa de ter um lado capitalista e um lado socialista. Aqui eu esqueci, na verdade, né? A gente passou reto sobre a dinâmica da cortina de ferro, que era, na verdade, o estabelecimento de uma área aqui, né, da cortina de ferro, de divisão na Europa entre o que era capitalista e o que era socialista. Por que eu lembrei disso agora? Por causa da queda do muro, que era a expressão física real da cortina de ferro, que era uma linha imaginária, certo? E aí, então, com o enfraquecimento da União Soviética, a partir das reformas e da queda do Muro de Berlim, em 1991 a União Soviética acaba. E com o fim da União Soviética acaba também o período da geopolítica da Guerra Fria. Fechou? Não preciso falar, mas vou falar que tem essa aula escrita no nosso portal. Nós temos simulado sobre isso. Recomendo essa aula para quem você gosta. Se você não gostou da aula, recomenda para quem você não gosta. O sucesso de vocês é o nosso. Deixo aqui o meu beijo no coração de vocês e até a próxima. Tchau, tchau.